Olá, tudo bem? Estamos novamente no nosso programa Júnior Campos Prado, Engenheiro Empreendedor, e hoje falando sobre o estagiário, preocupações e cuidados no início da profissão, com o estagiário Thales Aleixo. Thales, como a gente estava falando, é bastante interessante falar desses diferenciais, porque a gente vai falar também daqui a pouco do grande número de profissionais que existem hoje. Eu, quando me formei há 31 anos atrás, nós éramos pouco. Vou até te contar depois uma história para mostrar como éramos pouco. Havia uma grande necessidade do engenheiro civil. Hoje já existe um grande número de faculdades, uma maior facilidade de fazer um curso superior, e isso torna o mercado mais competitivo também. Então, vamos voltar a falar dos diferenciais. Aonde você está buscando esses diferenciais? Bom, Júnior, como eu havia dito anteriormente, o mercado está cada vez mais exigente e a gente vê, realmente são muitos profissionais que se formam nesses últimos anos, mas infelizmente a gente percebe que muitos desses profissionais não se dedicam a matérias extracurriculares durante a faculdade, não buscam novas alternativas, eles ficam apenas na grade obrigatória. Então eu acho que o interessante seria buscar iniciação científica, projetos de extensão, monitoria de ensino, de repente entrar para o centro acadêmico da faculdade, ver como que é essa interação com os alunos que têm dúvidas, que têm necessidades, fazer essa de mediadora. A intenção, na verdade, é ser proativo. Você sendo proativo, eu acho que você consegue se destacar bem no mercado. Então eu acho que é muito válido você buscar essas alternativas durante a faculdade. Não se prender somente às matérias obrigatórias. Buscar sempre alternativas. Muita gente tem preguiça, se acomoda demais, né? Hoje em dia você tem que sempre buscar ser melhor do que você era ontem. Perfeito. Deixa eu falar uma coisa que é interessante a gente falar, que além das matérias normais do currículo, que são obrigatórias, toda a faculdade oferece outros cursos opcionais, que normalmente esses cursos opcionais já são, vamos dizer assim, direcionados a alguma especialização. Perfeito. E você procurou fazer esses cursos? Procurei sim, Júnior. Bom, no começo da faculdade, no primeiro e no segundo ano, eu tive a oportunidade de ser selecionado por um projeto de monitoria de ensino, onde eu auxiliava meus colegas nas disciplinas de cálculo e física. Comecei a sentir mais como que era o ambiente acadêmico, como que é estar na pele de um professor. Além disso, eu também, no segundo ano, fui vice-presidente do centro acadêmico da minha faculdade. Então, eu acabei escutando as necessidades dos alunos. Quando eles tinham algum problema, eles sempre vinham ao centro acadêmico e a gente buscava fazer essa mediação entre o aluno e a instituição. Então a gente, estando na pele do aluno, a gente sempre se identificava com eles e sempre procurava o melhor para a faculdade. Além disso, também busquei fazer cursos de idiomas. Durante a faculdade eu fiz curso de alemão. O inglês eu já tinha antes da faculdade, então eu fiz o alemão. Fiz curso de AutoCAD, fiz curso de NBRs específicas, de orador, consegui fazer também um curso de orador e, se eu não me engano, foram esses. Que bom, eu acho que é isso aí, tudo é bom, muito importante para esse preparo, e a gente percebe, realmente você já tem um diferencial, você é um recém-formado que está aqui, está enfrentando, está falando, está desenvolvendo, e isso já é um grande passo, né, que vai te dando mais segurança, né, para toda essa bagagem que você procurou desenvolver. Além disso, o diferencial na prática, o que você acha? Quando ingressamos na faculdade de engenharia ao longo de 5 anos, muito isso de ter a interação somente entre o caderno e a lousa, caderno e lousa. A gente fica muito na sala de aula e não tem justamente essa experiência profissional realmente na prática. Então, de repente, a gente vê como é executada uma alvenaria, mas não vimos ao vivo uma alvenaria na nossa frente sendo executada por um pedreiro, por um mestre de obras. A gente não vê isso. Então, eu acho que o essencial é você ter essa prática. Eu costumo dizer que onde a gente aprende realmente
a engenharia civil em si, a construção, toda essa parte de realização de obras é no estágio. Então, a gente, tendo como espelho o engenheiro superior, aquele que vai estar te orientando, muitas vezes a gente consegue pegar uma sacada que na hora, alguma coisa que ele sofreu muito para aprender. Então a gente acaba tendo esse privilégio. Se a gente pega para seguir os passos de alguém mais experiente, a gente se priva de não cometer os mesmos erros que essa pessoa cometeu. E isso para mim é um privilégio muito grande. Então esse é um diferencial e que para mim, antes mesmo de se especializar, fazer uma pós-graduação, eu acho que é muito válido iniciar essa prática de estágio para você se imergir melhor na área de construção. Que bom, Thales, eu acho que é bem aí mesmo. Você falou uma coisa bastante interessante. Eu, como falei já, dezenas de estagiários já passaram lá pelo escritório e a gente percebe isso. E é interessante quando o estagiário começa a perceber na prática aquilo que ele estudou. Porque muitas vezes é engraçado, o pedreiro que tem a prática do dia a dia, mas na verdade ele só tem a prática, ele muitas vezes não sabe o que está fazendo, vamos dizer assim. Ele faz aquilo, mas sem saber o porquê daquilo. Então ele aprende e muitas vezes ele quer repetir aquilo em várias situações. E aí é onde ele erra. Aí é onde o engenheiro sabe diferenciar que nesse momento ou naquele momento existe alguma situação de diferenças de cargas, diferenças de vento, diferenças mesmo tanto estética, climática, se é por exemplo, se é uma laje que vai suportar um estacionamento de automóveis, se é uma laje de cobertura, o porquê que ela é diferente, né? O porquê que uma tem que tomar alguns cuidados, outros já são outros cuidados que devem tomar. Isso o pedreiro faz com a prática, muitas vezes sem saber, né, por que está fazendo, e às vezes ele cometem erros porque eles vão querer repetir em outras situações. O engenheiro já sabe, fala, opa, aqui já não é a mesma coisa daquela outra situação, então nós precisamos tomar essas outras providências. Então isso é bacana, né? É gostoso você ver então aí na prática aquilo que você conheceu na teoria, de forma a saber, poxa, por isso que eu aprendi aquilo, porque muitas vezes, infelizmente, é que nem história, né? História, quando a gente aprende história no curso fundamental, muitas vezes a gente aprende ela meia jogada, a gente fica achando meio esquisito aquela coisa e tal. E depois, mais velho, pelo menos no meu caso, que eu fui começar a entender cronologicamente a história e entender toda a história, né? Então, na engenharia tem isso. Você às vezes aprende as coisas meio picadas, porque tem as matérias específicas, né? A matéria de concreto, depois a matéria de metálica, depois a matéria de madeiras, e elas são separadas, né? Com professores diferentes, com provas diferentes, mas na realidade você vai encontrar situações onde você encontra, por exemplo, um madeiramento apoiado em cima de uma estrutura metálica. E aí, né? Como é que você vai fazer? Então aí é a prática que você vai conseguir distinguir diante dos conhecimentos que você aprendeu separado. E dizendo sobre isso, é interessante também saber de você como que você reagiu, por exemplo. Eu sei que infelizmente nós estamos passando já por alguns anos, né? Eu acredito que nesses últimos 3 anos são anos bastante difíceis. Eu peguei já durante esses 30 anos de profissão, anos muito bons assim, que o Brasil estava indo bem, estava desenvolvendo e a gente então tinha obra, estava andando. Você durante a faculdade, nesses últimos 3 anos, qual era a expectativa? O que os professores comentavam em cima do mercado em crise? Perfeito. Bom, no início da faculdade, eu ingressei em 2014, né? Que era ano de Copa do Mundo, em 2016 ia ter a Olimpíada, então sempre se via uma atenção muito grande voltada para esse setor, construção de estádios, de hotéis, então era realmente uma atenção muito grande voltada para esse setor. Então os professores acabavam comentando isso. Depois que passou
a Olimpíada de 2016 para cá, como você disse, nos últimos 3 anos, foram anos realmente difíceis, que nós tivemos cortes de orçamento na faculdade, então a gente sabia, tiveram dias que fomos informados que de repente não poderia ligar o ar-condicionado, com a verba que ia ser mandada eles não iam conseguir pagar os gastos. Então eu tenho consciência disso e a minha reação, eu sempre esperei melhorar, né? A gente percebe nesses últimos meses que o índice Bovespa tem subindo, então o Brasil está em crescimento em relação aos últimos anos. E o que nos resta é esperar a melhora, né? Vamos ser otimistas. É verdade, a gente espera realmente que melhore, as coisas parecem que está com um ânimo diferente, né? E isso a gente espera que se mantenha isso e que nos dê realmente esses resultados positivos, né? E é interessante também dizer, eu vou dizer para você que quando eu me formei, nós entrávamos, não tinha essa quantidade enorme de engenharia também, né? Hoje tem mecatrônica, tem engenharias diversas, de diversas áreas, né? De alimento e tal. E naquela época nós tínhamos engenharia civil, elétrica, produção e mecânica. E nós entrávamos, eu entrei na USP e aí lá a gente entrava na engenharia. Aí no terceiro ano é que nós optávamos por civil, ou por elétrica, ou por produção, né? E só para te dizer que isso em 85, que foi quando eu estava indo para o terceiro ano, que eu optei para engenharia civil, de 180 alunos que entraram nas engenharias, apenas 12 alunos optaram para engenharia civil. E naquela época não tinha assim, depois até como ocorreu alguns anos seguidamente, assim, esvaziou a engenharia civil, então depois ficou fixo, tinha 40 alunos em cada curso que entravam. Mas antes a gente entrava em engenharia. E aí a engenharia elétrica e a engenharia mecânica era mais procurada naquela época. E muitos iam para essas áreas e dos 180 alunos acabaram ficando só 12 na engenharia civil. Que do fim foi bom para quem ficou na civil, porque quem ficou é porque quem gostava, não era porque tanto o mercado não estava tão bom também naquela época. Mas quando a gente saiu 12 profissionais da USP com emprego na hora, né? Então nesse ponto foi bastante fácil e claro, nós tínhamos um preparo para isso, um diferencial, né, de ter estudado numa boa faculdade e tudo. Mas eu queria dizer isso por quê? Porque são histórias de épocas diferentes, né? De como evoluiu. Naquela época nós não tínhamos o Windows, não tínhamos os ícones que nós temos hoje, essas facilidades. Nós trabalhávamos com grandes computadores, com cartão picotado, era muito diferente, né? Nós trabalhávamos em DOS, não tinha a tela de Windows. Era uma tela preta que nós tínhamos que programar. Então tudo isso são grandes diferenciais que a gente passou por muita coisa para poder estar hoje, né, tocando as obras. E como você falou, é verdade, a gente acaba passando para vocês muita coisa que nós tivemos que suar para aprender, a desenvolver, a ter todo um processo de evolução para poder concluir e de repente passar para vocês que estão chegando agora de uma forma bem mais fácil, sem vocês precisarem muitas vezes quebrar a cabeça. Tem alguns, claro, que passam também e tal, mas quem conseguir um estágio, um bom estágio, com bons profissionais, com certeza vai ganhar anos, né? Em poucos meses ganha anos de experiência. E aí eu queria perguntar para você também, nesse sentido também, o que você acha dessa quantidade toda de alunos que estão se formando? Será que estão preparados o mercado? Como é que a gente vai distinguir o bom profissional que está saindo, o engenheiro civil que saiu da faculdade estudando, tirando notas, né, 8, 9, 10, e aqueles que passam lá, que se formam com 6 e ali o professor empurrando? E aí, como é que é esse mercado? Realmente, como são
muitos graduandos, né, que conseguem se formar de repente na média, né, na média na risca, tem que realmente haver esse diferencial. Então, o que eu acho muito válido que as empresas têm feito ultimamente é pedir histórico escolar, pedir índice de rendimento. Então, eu acho que os dois fatores fundamentais que vão distinguir o bom profissional recém-formado daquele que não está apto a exercer a função são o coeficiente de rendimento, como o aluno como ele se dedicou ao longo da faculdade e como isso resultou nas suas notas, e a prática de estágio. Eu acho que quando você tem essa conciliação entre a teoria e a prática, você define um bom profissional. Então, de repente, o aluno que não se dedicou totalmente, que de repente passou, como você disse, empurrado pelo professor, passou com a média 6 e não fez um estágio que de repente contribuiu para a sua experiência como engenheiro, aí eu acho que esse profissional de repente não estaria apto a já ingressar no mercado. Então eu acho que esses dois fatores aí são preponderantes, tanto o coeficiente de rendimento quanto a prática de estágio. E bom, eu acho que foi bem respondido, eu acho que é isso mesmo. Eu acredito que cada vez mais nós estamos num mercado que exige resultados, né? Então, qual é aquele profissional que vai ter melhor, que vai ganhar mais dinheiro, que vai ter mais obra, é aquele que tem resultados. O aluno que tem resultado é aquele aluno que tem nota, né? O resultado de um aluno, quais são? São as notas. E aí ele vai esse aluno que tem boas notas, com certeza ele tem mais condição de continuar tendo resultados, né? Porque ele está melhor preparado. Nós aqui já terminamos o segundo bloco, até passamos alguns minutos aqui. Daqui a pouco nós vamos voltar ainda mais para falar justamente disso, da importância hoje, né, do engenheiro buscar resultados. Porque o engenheiro não basta ser um engenheiro profissional, um assalariado, né, que tenha a sua vidinha que muitas vezes não o satisfaz. Então, como buscar uma profissão que lhe dê mais condição para realmente fazer não só a sua profissão, como fazer outras atividades que venham satisfazer o seu dia a dia. Então, até daqui a pouco.